Governadores visitam o Senado em busca de recursos para os estados. O projeto que abre nova rodada de repatriação de recursos volta para o Senado. E na série de reportagens sobre a reforma da Previdência, as mudanças propostas para as pensões e para o benefício de prestação continuada. Olá, bom dia. Governadores dos estados querem que o Congresso acelere a votação de propostas que podem levar mais recursos aos cofres públicos. Eles se reuniram nesta quarta-feira com o presidente do Senado. Governadores e vices de 11 estados participaram da reunião. Um conjunto de medidas que melhorem o ambiente econômico nos estados. A principal demanda é aprovar até semana que vem no Congresso a nova repatriação de recursos. O projeto reabre prazo para que dinheiro mantido irregularmente no exterior retorne ao país, desde que pague imposto e multa. Os valores serão divididos entre o governo federal, estados e municípios. Ela vai ter efetividade só para meados do ano, porque ela vai ter 120 dias de prazo para poder incidir. Então, teoricamente, o recurso vem só na metade do ano. O texto que saiu do Senado previa o pagamento de 17,5% de imposto e mais 17,5% de multa. Mas os deputados querem alterar esses números para 15% de imposto e 20% de multa. Com a mudança, o projeto teria que voltar à análise dos senadores. O presidente Rodrigo Maia se comprometeu até hoje, estamos todos os líderes de todo o partido, de votar ainda hoje. E nós pedimos ao senador Eunício, se houver consenso aqui, que vote amanhã aqui ou segunda e terça-feira. Na hora que chegar aqui, eu também darei prioridade para que a gente alivie essa questão financeira, né, dos estados. Eu vou pedir aos líderes, tendo em vista que é uma reivindicação, foi uma reivindicação dos governadores, para que façamos direto no plenário, coloquemos essa matéria para aprovação o mais rapidamente possível. Outra demanda para reforçar o caixa dos estados é aprovar a proposta que permite vender ao setor privado créditos que os governos têm direito a receber. O projeto da securitização está na pauta do plenário do Senado. Começou a ser discutido no fim do ano passado, mas não houve acordo para votação. Isso permite que a gente tenha agilidade na cobrança das execuções fiscais e que, ao mesmo tempo, possa eventualmente securitizar, quer dizer, vender o crédito público para a iniciativa privada, porque nós temos muito crédito público que o Estado tem dificuldade em cobrar. É um dinheiro que pode estar imediatamente no cofre dos estados e dos municípios. O presidente Eunício Oliveira acredita que agora, com o pedido dos governadores, o acordo pode ser mais fácil. Nós teremos condições de já pautar para a próxima semana essa matéria, que é uma reivindicação deles. E ontem à noite, a Câmara aprovou o projeto que reabre o prazo para a regularização de dinheiro mantido ou enviado ilegalmente ao exterior. A matéria volta agora ao Senado para tramitação final. Na versão aprovada pelos deputados, sobre o valor a ser repatriado, incidirá a alíquota de 15% e multa de 20,25% ou 135% do imposto pago. O texto prevê que dos valores arrecadados com a multa, 46% serão repartidos com estados e municípios. O prazo de adesão será de 120 dias, contados a partir da regulamentação pela Receita Federal. Os deputados acabaram retirando do texto a possibilidade de parentes de autoridades e agentes públicos regularizarem ativos mantidos no exterior. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que modifica as regras para os testes de medicamentos com seres humanos. Atualmente não existe uma lei para regulamentar os testes clínicos no Brasil. Eles são regidos por resoluções da Anvisa e do Conselho Nacional de Saúde. Estamos analisando e votando a primeira lei brasileira que tratará da regulamentação de estudos clínicos para obtenção de novos fármacos e novos medicamentos. A principal virtude do projeto, que é nós trazermos para a lei algo que hoje está subordinado a normas infralegais.
Lei que trata de direitos, lei que trata de deveres, lei que trata da proteção da saúde e da promoção da pesquisa. Houve um apelo em plenário para mudar 2 pontos do texto. Primeiro, que o Conselho Nacional de Saúde tem uma cadeira na instituição que deve ser criada para cuidar das pesquisas clínicas. E a presença da sociedade nessa fiscalização, senador Otto, é fundamental. Nós não estamos propondo que continue no Conselho Nacional de Saúde. Nós estamos propondo que um representante do Conselho Nacional de Saúde possa ter assento nesse novo espaço de regulação. Segundo, que a distribuição do medicamento aos participantes não fique limitado a 2 anos, como previa o texto. E depois disso, se este paciente precisar do medicamento, ele tem que comprar. Eu pergunto das senhoras e dos senhores, isso é justo? Isso favorece o paciente ou somente o laboratório? Vários lugares do mundo, o laboratório se compromete com a assistência daquele paciente. A Excelência está propondo que ao invés de 2 anos, que seja perene, que seja permanente, eu quero dizer que eu me sensibilizo com a posição de Vossa Excelência, aí particularmente, particularmente quero dizer que voto favorável ao destaque a isso daí. O apelo para que o voluntário dos testes clínicos não fique sem remédios após o período de testes foi solucionado em plenário pelos senadores. Eu queria propor uma solução intermediária, que consiste no seguinte: uma vez desenvolvido o remédio e ele posto à disposição do público, enquanto o sistema único não for disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, o laboratório fornece. O projeto foi aprovado em votação simbólica com a mudança que garante o fornecimento do remédio gratuitamente depois do fim dos testes. A participação do Conselho Nacional de Saúde no órgão que vai regular as pesquisas foi rejeitada. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. E logo mais às 10 horas, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado discute o tema feminicídio como violência política. E às 11 horas, no plenário do Senado, haverá sessão deliberativa. Na pauta está prevista como primeiro item a 3ª sessão de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que visa diminuir a burocracia na administração pública. Esta semana, a TV Senado apresenta uma série de reportagens para ajudar o cidadão a entender o que o governo pretende com a reforma da Previdência Social. As repórteres Dinalva Ferreira e Glauciene Lara já explicaram as mudanças propostas para a aposentadoria dos trabalhadores rurais e urbanos. Também ouviram a opinião de especialistas em finanças públicas a respeito das contas do INSS. Hoje, na 3ª reportagem da série, os temas são o benefício de prestação continuada e a pensão por morte. Eles podem ser desvinculados do salário mínimo. Aos 18 anos, Tiago não fala e tem dificuldades para aprender. Como toda pessoa com necessidades especiais, precisou e ainda precisa de cuidados. A mãe parou de trabalhar assim que teve o diagnóstico do filho e, desde então, conta com o benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo. Ajudou na fase dele que a gente mais necessitava, na época ele gastava bem mais com remédio. O Tiago ele veio fazer uso de fralda até 6 anos de idade. Algumas despesas diminuíram com o tempo, mas o dinheiro continua fundamental na vida do Tiago. No mercado de trabalho ele vai ter um problema seríssimo. Não só pela parte de fono, porque ele não é ágil, ele é esquecido, ele não familia as palavras. Então, ele depende de um benefício. Essa ajuda mensal é um direito das pessoas com algum tipo de deficiência e também dos idosos a partir dos 65 anos, desde que a renda da família não seja maior que 1/4 do salário mínimo por pessoa, hoje R$ 234. O benefício de prestação continuada é considerado o 2º maior benefício não contributivo existente no país. O primeiro é a aposentadoria rural.
No ano passado, foram gastos 50 bilhões de reais para conceder o auxílio a cerca de 4,5 milhões de idosos e deficientes. A proposta de reforma aumenta de forma gradual de 65 para 70 anos a idade mínima para que idosos tenham direito ao benefício e prevê que o valor não estará vinculado ao salário mínimo, mas não define como será o cálculo. A maioria dos países tem um benefício similar a esse nosso, para idoso e para pessoas com deficiência, porém não é igual ao benefício contributivo, nem é vinculado ao salário mínimo. É muito menor. Nós temos conseguido no Brasil reduzir bastante a pobreza e a desigualdade social com base em políticas que têm nessa vinculação ao mínimo um dos seus esteios mais importantes. É preocupante esse tipo de proposição. As pensões também podem se descolar do salário mínimo, de acordo com a proposta de reforma enviada ao Congresso. As regras para ter acesso à pensão por morte já tinham sido alteradas em 2015. Uma medida provisória acabou com o pagamento vitalício para quem tem menos de 44 anos de idade. A lei passou a exigir ainda 2 anos de casamento ou união estável e 1 ano e meio de contribuição. Agora, na atual reforma, o alvo é o valor do benefício. O governo paga hoje mais de 7 milhões e 500 mil pensões por morte. Elas correspondem a 1/5 do orçamento da Previdência. 105 bilhões de reais em 2016, que é equivalente a toda a despesa da União com saúde ou com educação. Carlos é pensionista há 6 anos, desde a morte da mãe, Maria Augusta. Da família de 8 irmãos, ele foi o único com direito a herdar a pensão do pai, que morreu em 1972. A pensão ficaria com o filho deficiente físico ou com menor. A reforma proposta reduz o valor da pensão pela metade e acrescenta 10% por membro da família, até o limite de 100%. Por exemplo, se o casal não tem filhos menores de 21 anos, a viúva ou viúvo terá direito a 60% do salário de contribuição. Você tem um casal, né? Um falece e o outro fica recebendo a pensão, você tem gastos menores, né? Reduz o seu gasto com alimentação, reduz o seu gasto com saúde, reduz o seu gasto com limpeza. No caso do Carlos, se ele e a mãe passassem a receber a pensão do pai depois de aprovadas as mudanças, eles teriam direito a 70% do salário mínimo. E após a morte da mãe, o Carlos ficaria com 60% do mínimo. Isso porque a proposta não permite a reversão da cota da dona Maria Augusta em favor do Carlos. Qual o impacto dessa redução no valor da pensão no seu dia a dia? Sem exagero nenhum, sem drama. O impacto seria fulminante. Além de pensionista, Carlos também é aposentado. Trabalhou por 16 anos como datilógrafo até perder os movimentos dos dedos e se aposentar por invalidez. Desde criança, Carlos tem atrofia muscular progressiva e hoje conta com o benefício de cerca de R$2.000 para manter um cuidador. Eu dependo de alguém para me levar ao banheiro, para me tirar da cama, para sair comigo na rua, porque os meus braços e minhas pernas são 100% paralisadas. Caso se aposentasse depois da reforma, Carlos teria que escolher um dos benefícios, já que a proposta não permite acumular pensão e aposentadoria. Vai escolher o que é melhor para você, o que é melhor. Se é melhor ter um benefício de aposentadoria, manter a sua aposentadoria ou abrir mão da sua aposentadoria e ficar com a sua pensão. Nós temos exemplos, por exemplo, de um juiz que era casada com uma promotora e aí um faleceu, o outro recebe a sua aposentadoria e a pensão do outro. É um benefício aí de mais de R$60 mil. Existem casos assim, a gente sabe. No entanto, nós temos que pensar na base da pirâmide social. O impacto social vai se dar numa parcela da população que é vulnerável. Quem já é aposentado e pensionista, como Carlos, fica fora da reforma. Ainda bem. Amanhã vamos mostrar como a reforma da Previdência afeta a aposentadoria dos servidores públicos, dos policiais civis e dos professores. Na página da TV Senado na internet, você pode assistir a todas as reportagens da série. Essa edição do Senado Agora fica por aqui.
Uma boa quinta-feira para você e até a próxima.